Então, se eu pudesse falar hoje, quais são as características principais que mostram uma pessoa que está desconectada com Deus, desconectada com a espiritualidade, resumidamente falando, para não ficar um vídeo muito longo. Pessoal, se você pegar uma pessoa desconectada da sua espiritualidade, provavelmente ela estará escravizada pelos vícios. Porque, como eu disse, pessoal, não tem como. Então, se nós pudéssemos pegar as características principais de uma pessoa que está desconectada da espiritualidade, o que essa pessoa carrega? É uma pessoa que está prisioneira dos vícios, é uma pessoa que está prisioneira das dívidas, prisioneira de problemas, uma pessoa infeliz na vida, invejosa, como eu disse, muito crítica, nada está bom, critica todo mundo, fala mal de todo mundo, você entende? É uma pessoa amargurada da vida, infeliz, é uma pessoa que de certa forma você pode até mesmo tentar ajudar muitas das vezes, mas se você não tiver cuidado, de certa forma, você também acaba até mesmo contaminando com aquela negatividade. É tanto que tem pessoas que a gente precisa até mesmo se afastar delas. A gente tenta ajudar, pessoal, mas tem pessoas que verdadeiramente é necessário você se afastar delas. Porque elas estão tão desconectadas de Deus, tão desconectadas com a espiritualidade, com a fé, que a maldade delas, que a negatividade delas acaba de certa forma influenciando a sua vida. Então, tem até um vídeo aqui que eu já estou produzindo também, aonde que eu vou falar sobre o poder do ambiente, vocês vão entender claramente e quando eu falar, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então, assim, e tem muito a ver com isso que eu estou falando aqui, pessoal. Porque também estar desconectado com a espiritualidade tem tudo a ver com os lugares que você frequenta. Por quê? Vou falar aqui, não ia falar nesse vídeo, mas vou falar. Pessoal, tem lugares, vamos lembrar aqui agora do carregador do celular. Tem lugares que vão carregar a sua bateria espiritual, porque nós precisamos alimentar ela. E eu vou falar aqui já também nesse vídeo, tá? Vocês vão entender completamente hoje, ninguém vai sair com dúvida aqui hoje a respeito desse assunto, não. Então, tem lugares que minam a sua energia espiritual, pessoal. Você já entrou numa casa, ou você já entrou em algum ambiente, em algum lugar, ou você já trocou, de certa forma, alguns minutos de conversa com a pessoa. Eu falo isso, pessoal, principalmente hoje como um terapeuta, trabalhando nessa área da saúde mental, trabalhando nesse aspecto, eu posso falar muito isso, porque é o que a gente mais escuta. Então, é por isso que nós, terapeutas, né, pessoal, inclusive é um conselho que eu quero deixar aqui, que é um conselho que eu ouvi há um tempo atrás e que transformou a minha vida, para poder trabalhar como um terapeuta e não sucumbir, né, com as coisas que a gente escuta. Nós temos que observar, mas não absorver. Então, é um recado que eu queria deixar aqui. Então, você já deve ter entrado em algum tipo de ambiente, ou você já deve ter se relacionado com alguém que depois que você se relacionou com essa pessoa, ou que depois que você saiu daquele lugar, você se sentiu totalmente, pessoal, pesado. Você se sentiu mal, um peso energético, uma carga negativa, sabe? Aquela pessoa que vem para conversar com você só para descarregar problema, só para contar coisas ruins, não tem nada que presta, não tem um dia que essa pessoa liga para você ou que essa pessoa compartilha algo com você que vai produzir coisas boas na sua vida.
Então, mas você também, pessoal, já deve ter frequentado lugares, acessado pessoas que de alguma forma, depois que você esteve com essas pessoas, muitas das vezes, ou desses lugares, muita gente vai aqui concordar com o que eu estou falando. Você nem queria ir embora, sabe? Aquele lugar que é tão bom que você fala assim, ó, que pena que eu tenho que ir embora. Sabe aquele diálogo com aquela pessoa que você, depois que você termina aquele diálogo, você falou assim, nossa, que pena que a hora passou tão rápido. Eu queria tanto conversar mais com essa pessoa. Então, é essa troca de energias, pessoal, que acontece. Porque, como eu disse, se você se colocar num ambiente aonde que essa espiritualidade positiva de coisas boas que emana do grande Deus, você vai absorver disso. Mas se você se colocar em um ambiente tóxico de drogas, de álcool, de bebida, de prostituição, você entende? De coisas ilícitas, de coisas que não vai produzir nada que presta na sua vida, automaticamente, pessoal, isso vai sugar você. E você vai ficar igual aquele telefone, sem energia. Entende? Então, agora, então, Ricardo, é possível durante o meu dia eu estar com essas pessoas e de alguma forma não ser afetado por elas? Existe alguma forma, Ricardo, de eu frequentar esses ambientes e não ser afetado por eles? Pessoal, é aquela coisa, tudo na nossa vida passa por um processo de escolhas. E desde o dia que nós nascemos, pessoal, até o dia que nós morrermos, nós vamos ter que fazer escolhas. Então, tem momentos na nossa vida, pessoal, esses dias eu estava até escrevendo um pouco a respeito disso, uma coisa que eu achei, eu hoje costumo ter um diário, pessoal, onde que eu gosto de fazer algumas anotações a respeito do conteúdo, a respeito de alguns pensamentos do dia. Depois, inclusive, eu quero até colocar alguns aqui que pode agregar valor na vida de vocês. Mas uma compreensão que eu tive a respeito disso é que na nossa vida, pessoal, vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que desfazer de relacionamentos. Vai ter momentos na nossa vida, pessoal, que você vai ter que sair de alguns tipos de ambientes. E não era aqui o tema desse vídeo, né? Isso era uma coisa que eu ia gravar em outro vídeo, mas eu quero compartilhar com vocês aqui desde já. Já que eu estou passando a informação, eu acho interessante que você saiba disso. Então, vai ter momento que você vai ter que romper com ciclos. Você vai ter que encerrar ciclos na sua vida. Se você quer alcançar a espiritualidade, fica a dica para você. Vai ter momentos na sua vida, pessoal, que você vai ter que romper com alguns tipos de amizades, com alguns tipos de relacionamento, com lugares. Como eu disse, lugares que só te afetam a sua vida, afetam o seu relacionamento. Entende? Então, tem pessoas que têm dificuldade de aceitar isso. É aquela pessoa, por exemplo, que já teve algum tipo de problema, principalmente com bebida, com droga. Então, às vezes a pessoa já passou por um processo assim. Só que o que acontece muitas das vezes? O que gera, e é até uma dica que eu quero deixar aqui, talvez você está enfrentando aí algum problema com alcoolismo, com drogas, ou algum outro tipo de vício, pornografia ou qualquer outra coisa. Pessoal, eu não posso querer me livrar de algum tipo de coisa, vamos dizer assim, ou me libertar de algo que me prendia, se eu também não estiver disposto a sair de determinados tipos de ambiente. Desfazer de algumas amizades, sabe? Então, tem pessoas que eu vou falar, pessoal, me desculpa, doa quem doer, mas o cara decidiu parar de beber, mas não consegue, pessoal, abrir mão, muitas das vezes, o quê? De estar ali no meio da turma,
que gosta de beber, que gosta de usar droga, que gosta de fazer coisas erradas. Então, infelizmente, me desculpa, mas provavelmente, pessoal, logo logo você vai estar fazendo as mesmas coisas por causa dessa troca de energia do lugar que você está. Então, de certa forma, pessoal, quem está embaixo, a tendência de quem está embaixo tem pessoas que acham assim, né? Já ouvi muito isso, tá? As pessoas falam assim, não, depois que eu mudar de vida, eu vou levar as pessoas que estavam comigo lá. Só que você tem que saber que tem momentos, pessoal, que tem pessoas que estão no passado e que tem que ficar lá. Você não é herói e tem que ficar tentando salvar a vida das pessoas. Cada um é responsável pela sua própria vida. A nossa mudança, pessoal, ela é individual, ela acontece de forma individual. A responsabilidade da sua vida é sua e de mais ninguém. Assim também como a mudança de cada uma dessas pessoas é responsabilidade delas. Então, elas querer mudar ou não e sair daquele ambiente ou não é a decisão que elas que têm que tomar. Mas quem precisa sair é você, que quer fazer essa mudança. Então, não fique tentando dar uma de herói. Sabe? Achar que você vai conseguir mudar a vida das pessoas. Tudo que você precisa é investir em você, ficar bem e automaticamente deixar que essa mudança que aconteceu na sua vida, de certa forma, seja luz na vida de outras pessoas também mais à frente. Ok? Então esse era um recado que eu queria deixar, porque eu acredito que isso vai agregar valor na vida de algumas pessoas que estão nos ouvindo. Então, tem momentos que nós precisamos romper com alguns ambientes para que a gente consiga, porque não basta, pessoal, só, vamos dizer assim, não basta só ter a espiritualidade, mas a espiritualidade, ela é algo, como eu disse, como, entre aspas, desculpa usar essa expressão, mas como o próprio telefone, o carregador, todo dia você tem que pôr seu telefone para carregar. Assim também somos nós, as nossas baterias espirituais. Todo dia nós precisamos carregar nossas baterias espirituais, porque se você deixar zerar, pessoal, vai chegar um momento que você vai precisar e você não vai ter. Então isso é muito sério, é por isso que eu disse, o assunto de hoje era muito sério. Falar de espiritualidade, pessoal, é muito bonitinho o que a gente vê as pessoas falando aí. É muito bonito a gente ver as pessoas falando sobre espiritualidade, parece uma coisa tão simples, mas é muito mais sério do que você pensa. Então, voltando ao assunto, então quer dizer, Ricardo, que eu preciso me manter na espiritualidade? Sim, pessoal. E existem caminhos. Não vai ser esse vídeo de hoje, mas no próximo vídeo eu vou falar as estratégias que eu uso, as estratégias, pessoal, que funciona, que faz sentido, que você, se você usar na sua vida, pessoal, quando você precisar, não vai te faltar. Então você vai ser uma pessoa que sempre vai estar em conexão com Deus e sempre estará produzindo bons frutos. E aqui agora é um dos assuntos principais. Então, se o Espírito que habita em nós, pessoal, é um DNA do próprio Deus, é uma partícula de Deus dentro de nós, todas as características, não é lógico que Deus, para isso, pessoal, precisaria entrar um pouco na teologia. Não vou fazer isso hoje, porque senão esse vídeo vai ficar um pouco maior, porque como eu disse, pessoal, sou terapeuta, mas hoje também sou teólogo também. Mas não é esse aqui, não estou falando isso aqui para poder me engrandecer, para poder criar, contar história aqui não. Mas essa é a realidade. Existem alguns atributos, vamos dizer assim, vamos explicar de maneira que você entenda. Existem algumas características deste Deus que ele compartilhou com o ser humano. Se vocês quiserem, colocam nos comentários aí que eu posso
fazer um vídeo aqui falando só sobre isso para vocês, tá? Então, pessoal, existem alguns atributos que esse Deus, que é o que eu estou falando, ele compartilhou com seus filhos, com as suas criaturas, com nós, né, que fomos criados por eles. Então, existem atributos que ele compartilhou, outros que não, que é somente dele. Até porque é aquela coisa que eu penso assim, né? Um pai, se vocês que são pais, se você tiver ali na sua garagem da sua casa uma Ferrari, você tiver um filho tiver tirado carteira agora, você não vai pegar uma Ferrari e entregar pro seu filho que tem 17, 18 anos, que tirou carteira agora, né? Então nós sabemos que Deus é um Deus de sabedoria, pessoal. E também ele colocou, além de compartilhar essas características com a gente, ele também nos dotou de dons e de talentos. Eu vou falar a respeito disso. Como eu disse, essa semana nós vamos trabalhar a respeito disso. Espero que vocês estejam com a mentalidade aberta para isso. Então Deus compartilhou conosco essas características dele, é esse DNA que está dentro de nós, esse espírito que habita dentro de nós. Então nós carregamos características do nosso Deus, do nosso Criador. E aí, já até citei algumas aqui, posso falar, como eu disse, pessoal, amor. Isso é uma característica de Deus. Amor, paz, justiça, liberdade, gozo, paz, amabilidade, bondade, mansidão, né? Que são os chamados, né, pessoal? Os dons ou os dons do Espírito. Posso fazer um vídeo aqui falando para vocês especificamente como que funciona isso. Então, todos nós, pessoal, recebemos de Deus todas essas características. É por isso que você ama. Isso não veio de você, isso você recebeu de Deus. Entende? Quando você nasceu, desde o primeiro dia que você nasceu, você foi dotado dessas características e dessas capacidades de amar, de perdoar, porque o ser humano por si mesmo, pessoal, não teria essa capacidade. Então, o ser humano, se ele ama, se ele perdoa, de alguma forma, se ele ajuda, se ele, de certa forma, ele tem compaixão, se ele se arrepende, ou se de alguma forma ele consegue expressar alguns sentimentos, é porque essas características foram nos herdadas do nosso Criador. Mas como eu disse, para não ficar um vídeo muito grande, eu preciso fazer um vídeo falando especificamente a respeito disso, se vocês tiverem interesse, tá, pessoal? É como eu disse, é sobre espiritualidade. Então, eu posso falar com vocês mais especificamente a respeito disso, sobre os atributos que Deus compartilhou com seus filhos e também sobre as características principais desse Espírito que habita em nós. Então coloca nos comentários aí se você quiser, tiver interesse em ouvir a respeito disso. Mas para que a gente então fecha esse vídeo agora, para que você entenda a respeito disso, então é necessário a gente entender que nós somos filhos de Deus, que recebemos esse Espírito dentro de nós, mas que da mesma forma que eu cuido do meu corpo físico, eu também preciso cuidar do Espírito que habita dentro de mim. E aí, como eu disse, existem várias formas. No próximo vídeo eu vou falar como que eu faço para poder manter esse espírito ativo. Como que eu faço para manter, Ricardo, esse espírito de maneira em que todas essas características que tem dentro de mim, eu posso colocar isso para fora, para me ajudar as pessoas, para me prosperar, porque toda a sabedoria, pessoal, principalmente a sabedoria, tá? Isso é uma das capacidades que nós recebemos de Deus,
que é diferente da inteligência, tá? A inteligência você adquire estudando, lendo livro, fazendo cursos, mas a sabedoria somente quem pode dar é Deus. Então, e eu posso depois falar para vocês como funciona também. Então, a gente pensando nisso, no próximo vídeo, pessoal, nós vamos falar a respeito disso. Como que eu faço para manter a minha espiritualidade? Como que eu faço para sempre me manter, Ricardo, ativo espiritualmente, com as minhas energias positivas, frutificando? Por quê? Eu vou falar agora com vocês, pessoal, o porquê que isso é importante. Porque é esse espírito, pessoal, que vai frutificar na sua vida. É esse espírito que vai fazer você produzir coisas boas, enriquecer, prosperar, ser bom, ser um bom esposo, uma boa esposa, como eu disse, ser um bom patrão, um bom empregado, empreender, sabe, fazer coisas boas. Outra coisa principal, viver o seu propósito, viver o seu chamado. E para isso, nós só podemos através da bendita presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, pessoal, eu espero que vocês estejam entendidos a respeito desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários, vou estar respondendo nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos nós vamos falar, pessoal, se vocês... como eu disse, se vocês tiverem interesse, coloca nos comentários que eu posso falar sobre os atributos que Deus compartilhou com o homem. Nós podemos tratar um pouco aqui a respeito de como funciona a espiritualidade, como eu acesso a espiritualidade, como eu faço não só para acessar, mas como eu faço, Ricardo, para me manter espiritualmente ativo todos os dias da minha vida. Porque isso é uma prática diária, pessoal. Assim como você faz academia todo dia, assim como todo dia você se alimenta, você dorme, a nossa vida espiritual também exige de nós uma rotina espiritual, e é o que eu quero falar com vocês no próximo vídeo, tá bom? Pessoal, tudo que eu falo com vocês aqui são coisas que eu pratico na minha vida. Inclusive, como eu prometi nos vídeos anteriores, depois eu vou mostrar para vocês aqui o quadro que eu fiz, aonde que eu tenho ali a minha rotina espiritual, onde eu tenho a minha rotina matinal, como que eu começo o meu dia. Eu começo o meu dia, cuidando dos 3 pilares principais, que é o corpo, que é a alma, com o espírito. Então o corpo, pessoal, academia, todo dia eu malho, todo dia eu cuido do meu corpo, procuro me alimentar bem. A rotina espiritual, que é o que eu vou falar com vocês aqui no decorrer dessa semana. Então, aí eu vou falar com vocês qual são as técnicas que eu uso. São coisas totalmente naturais, entendeu? Então, assim, nós vamos trabalhar. Se você que chegou aqui até o final desse vídeo, entendeu? Pessoal, você gostou desse conteúdo? Ricardo, esse conteúdo foi luz na minha vida, esse conteúdo produziu grandes mudanças. Quero saber mais de espiritualidade, Ricardo, quero desenvolver minha espiritualidade, quero estar em contato com Deus, quero saber como que eu faço para acessar. Pessoal, esse lugar é totalmente acessível, mas tudo que você precisa fazer agora, pessoal, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, porque uma vez que você se inscreve nesse canal, todas as vezes que eu aqui fazer um vídeo novo falando sobre espiritualidade, vocês vão ser as primeiras pessoas a ter acesso a esse vídeo. Qual é a outra forma também, Ricardo? Pessoal, como eu disse, logo, eu prometo para vocês, logo, pessoal, vou estar aí, já estamos construindo, pessoal, a comunidade, tá, do canal. Nessa comunidade vocês vão poder falar comigo, nós vamos poder trocar mensagens. Neste grupo, pessoal, nós vamos aí compartilhar nossa rotina. Se vocês de alguma forma quiserem tirar alguma dúvida, às vezes a pessoa quer fazer uma mentoria com o Ricardo,
Às vezes alguém quer de alguma forma buscar uma orientação ou até mesmo procurar, às vezes alguém está à procura de um terapeuta, está precisando de um suporte, de uma ajuda. Então, eu quero oferecer esse suporte para você. Mas para isso, como eu disse, eu preciso que você se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo para que esse conteúdo chegue também a outras pessoas também que assim como você hoje está aqui, tirou esse tempo para poder ouvir e ver este conteúdo. Então, só por hoje, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês, que vocês tenham uma ótima tarde e não perca, pessoal, amanhã no mesmo horário nós vamos aí dar continuidade essa semana falando sobre o despertar da espiritualidade. Então, mais uma vez, valeu e obrigado!